Entendi. E qual que é a diferença de um interno e de um externo, auditoria? Então, a diferença entre auditoria interna e auditoria externa é que a auditoria externa geralmente é um profissional contratado, é uma empresa contratada que ela executa esse tipo de trabalho de auditoria. Então eu quero auditar as demonstrações contábeis. Esse só pode ser o auditor externo, não pode ser feito por um auditor interno da empresa, porque o auditor interno da empresa, ele não tem a independência para assinar que aquela demonstração contábil ela está correta. O auditor externo também, ele executa todos esses trabalhos que nós falamos, ou no caixa, ou no imobilizado, ou no estoque, validando essas informações. Para esses trabalhos específicos, né, pode ser também um auditor interno. Então, este é contratado, ele fica sendo um braço da diretoria, ele não pode ter ligação nenhuma com nenhum profissional da empresa, ele pode sim conhecer automaticamente. Quando ele começa a trabalhar como auditor interno numa empresa, ele está ali, ele conhece, ele tem contato com as pessoas, ele vai conhecer. Mas a prestação de conta do trabalho dele jamais pode ser para um determinado setor da empresa. O auditor interno, ele não pode ser ligado a um contador. Porque se o contador estiver fazendo algo errado, ele vai reportar para o próprio contador que ele está fazendo algo errado? Não pode. Então, geralmente, o auditor interno, ele é o braço dele no organograma da empresa, ele é ligado diretamente à presidência. Porque daí ele vai ter independência para passar informação para a alta direção, para a alta cúpula da empresa, que determinado setor ou determinado profissional não está fazendo a sua tarefa corretamente. Esse trabalho de auditoria interna também pode ser desempenhado por uma empresa externa. Esse trabalho, sim. Então, a empresa pode ter ou o auditor interno, que é um funcionário, mas ele não pode ter muito vínculo com os profissionais, porque daí ele perde um pouco a independência. Ele é parente, irmão do gerente financeiro. Se ele descobrir alguma coisa que o gerente financeiro está fazendo errado, ele vai denunciar o irmão? Ele vai falar para a alta cúpula da empresa que o irmão não está desempenhando corretamente a sua função? Então, por isso que existe, sim, um probleminha aí quando o auditor interno ele é um funcionário da empresa, porque ele tem que ser muito independente. Então, as empresas, algumas vezes, elas fazem a opção desse trabalho de auditoria interna ser desempenhado por uma empresa terceira. Agora, o trabalho de auditoria externa ou auditoria independente jamais pode ser um profissional interno. Tem que ser um auditor independente, uma empresa de fora que faz esse trabalho.